Senhor presidente, senhores deputados, deputada, senhoras e senhores. Senhor presidente, eu faço uso da palavra, primeiro, para cumprimentar o coronel Davi, nosso colega, que hoje fez um grande feito aqui na nossa casa, que foi a instalação da invasão zero. Então, eu quero dizer ao coronel Davi que isso é um alerta significativo para as autoridades do nosso Estado, governador e todas as autoridades. Primeiro, porque é um dever e uma obrigação do governo do Estado dar segurança aos moradores do nosso Estado, porque na Constituição Federal, invadir é crime. Fechar a rodovia é crime, está na Constituição. Então, o que nós fizemos aqui hoje foi apenas um alerta para dizer, vamos viver em paz, tanto o MST como a comunidade indígena, vamos viver em paz, sem atrapalhar o desenvolvimento do país, o desenvolvimento do Estado, porque quando você interrompe uma rodovia, você tira o direito constitucional de ir e vir. Quando você invade uma propriedade, você tira o direito do produtor rural, que é o dono. Então, existe mecanismo na Constituição Federal que o produtor rural tem que cumprir um índice de produtividade. Se ele não cumprir aquele índice de produtividade, a sua propriedade na Constituição é passiva a um estudo para que ele seja desapropriado e transforme a sua propriedade na distribuição da reforma agrária. Maravilha! O que não tem o direito é de invadir antes que o governo diz o seguinte: a propriedade tal, ela é improdutiva, nós vamos desapropriar, tem que esperar a desapropriação para depois fazer o assentamento criterioso feito pelo INCRA. Então, quando invade, está forçando um processo de reforma agrária e está agredindo a Constituição, que é invadir propriedade privada. O índio é a mesma coisa, mas pasmem os senhores, agora na Constituição, no período da pandemia, os guardiões da Constituição é o STF, é o último recurso que nós temos para a garantia da lei e do cumprimento da Constituição. E um ministro do STF, no período da pandemia, decretou que era proibido fazer reintegração de posse. Então, se o próprio STF usa de um artigo inconstitucional, que é o que ele fez, de proibir a reintegração de posse, pasmem os senhores em que país nós estamos. Hoje, por exemplo, na minha visão, aconteceu uma interrupção de uma rodovia no município de Iguatemi, até folclórica no meu ponto de vista, porque os índios fecharam a rodovia, interromperam o direito de ir e vir, sabe para quê? Não foi para fazer estudo antropológico, não foi para fazer demarcação, fizeram uma interrupção na rodovia pedindo ao governo do estado para fazer asfalto. Eu achei isso super interessante. Então, eu entendo que é uma moda. Nós não gostamos disso, então vamos lá interromper o direito da pessoa ir e vir. Nós não gostamos disso, vamos invadir. Por quê? Não muito distante, houve a sucessão presidencial. Foi só haver a mudança de comportamento de um presidente ao outro que começou a desencadear as invasões, começou a desencadear a desordem, começou a desencadear a falta de respeito, porque quando o próprio STF diz, olha, no período da pandemia é proibido fazer reintegração de posse. Então, ele decretou
o desrespeito à Constituição do qual ele é guardião. Então, eu quero dizer ao Davi que o que nós fizemos aqui hoje, Davi, foi uma coisa importante, porque tudo isso que nós fizemos aqui está na lei. E o governo, o Estado, tem que dar uma garantia ao produtor rural, porque é ele que paga o imposto para pagar a polícia. Ele não pode deixar de ser produtor, porque a propriedade dele está invadida, por A, por B ou por C. Mas, juntos, não é só a comissão que foi empossada aqui hoje, os representantes do Sindicato Rural, da FamaSul, do Ministério Público, e sim o conjunto da sociedade tem que dizer, gente, a Constituição Federal tem que ser cumprida. E nós estamos aqui para alertar o governo, caso haja interrupção do direito de ir e vir, senhor governador, cumpra a lei. Caso haja invasão, antes de que o governo decrete que aquela terra é indígena ou ela é passível de desapropriação porque não cumpre o índice de produtividade do produtor, por A, ou por B ou por C, então nós estamos fazendo parte dessa comissão para ir lá no governo dizer, senhor governador, cumpra a lei, respeite a Constituição, não deixa tirar o direito das pessoas de ir e vir e não deixa que o produtor rural ou qualquer proprietário urbano seja desmoralizado por invasão contra a lei e contra a Constituição Federal. Senhor presidente, não vou usar o tempo que Vossa Excelência designou, porque eu apenas queria deixar registrado a importância de hoje nós instalarmos aqui a interrupção zero de invasão e de interrupção de rodovia, feita essa frente parlamentar aqui, comandada pelo Coronel Davi, do qual ele me convidou, com muita honra e como produtor rural, eu faço parte da comissão. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigado.